Fala rapaziada, bem-vindos a mais uma aula do canal aqui. Penúltima aula do nosso curso de Lógica de Programação. Última aula aprendemos sobre condicionais e hoje vamos ensinar o computador a repetir tarefas automaticamente através das estruturas de repetição. Então imagine que chegue para a gente uma certa tarefa. Imprima o número imprima de 1 a 10 na tela. E aí, a gente sabe que o comando de imprimir na tela é o systemout.println. E aí, a gente vem systemout.println 1, aí vem copycolas, systemout.println 2, systemout.println 3. Isso aqui não daria certo, né? Para números pequenos como 10 você consegue fazer, mas se chegar a sua tarefa, imprima um número de 1 a 1000. E aí, se eu escrever system.println 1000 vezes, não ia, né? Então, para isso, nós temos os laços de repetição. Vamos começar falando aqui sobre o while, tá? Então, o while, ele é um teste de repetição que testa uma determinada condição no começo. Então, enquanto essa determinada condição for verdadeira, ele vai seguir o fluxo ali de repetição. A estrutura do while é o seguinte, a gente tem aqui o while igual a, nós temos aqui uma condição. Enquanto essa condição for verdadeira, a gente vai executar aqui um bloco de código dentro do while, beleza? Então vamos fazer aqui um exemplo. Vou criar aqui uma variável int contador igual a 0 e vou verificar aqui, ó. Enquanto o contador for menor igual a 5, a gente vai pedir para imprimir o contador. Vamos fazer isso aqui para ver o que acontece. Opa, que é isso? Que é isso? Entrou no loop infinito. E vocês vão ver por que que entrou no loop infinito. Está entrando no loop infinito porque essa determinada condição que colocamos aqui sempre vai ser verdadeira. Então ele sempre vai executar esse bloco aqui e nunca vai parar porque essa condição nunca será falsa, tá? Então toda vez que a gente chega aqui no final, a gente tem que dar um contador mais, que eu falei na aula de operadores, para incrementar um valor. Então ele vai chegar aqui nessa condição while e vai ver que o contador é zero. 0 é menor igual a 5 é. Então ele vai imprimir o contador, que é o valor zero. E aí ele vai incrementar um valor no contador. O contador é zero, vai incrementar um, o contador vai ser 1. Vai voltar para a condição. 1 é menor igual a 5? É. E aí ele vai imprimir o contador, que é o valor 1, e vai incrementar novamente uma unidade ao nosso contador. O contador está valendo 1, incrementou 1, vale 2. E aí volta para a condição até chegar a uma condição que o contador vai ser 6 e essa condição vai ser falsa e aí o programa é finalizado. Então vamos voltar aqui para vermos essa situação agora. Então veja aqui que agora ele imprimiu de 0 a 5, ele passou aqui o contador a ser 6 e aí essa determinada condição aqui ficou falsa. E aí ele executou o nosso programa. Então quando é que utilizaremos o while? Quando a gente não sabe quantas vezes queremos repetir algo, a gente utiliza o while, tá? Porque vocês vão ver no for que ele tem uma origem e um fim. Então, por exemplo, eu quero ler algo do usuário até ele digitar zero. Então, eu não sei quantas vezes ele digitará algo antes de digitar o zero. Por isso, a gente utiliza o while nessa situação. Além do while, nós temos o do while. O while, ele testa a condição no começo. O do while, ele vai testar a condição no final. Então, isso garante que o nosso bloco de código ele vai ser executado pelo menos uma vez, mesmo que a condição seja falsa. Então, aqui, no while, por exemplo, se a condição, se eu colocasse aqui menos um, essa condição aqui nunca seria repetida porque a condição é falsa. Então, ele nem vai entrar nesse bloco aqui do while. A estrutura do while é o seguinte, nós temos o do e aqui no final nós temos o while e uma condição aqui que colocamos no while, beleza? Vamos fazer aqui um exemplo prático para entendermos melhor. Vamos criar aqui uma variável número. Vamos fazer aqui um do. O do while significa parte enquanto, então eu vou fazer o quê? Pedir para ele digitar um número. Digite número inteiro. E aqui eu coloco a minha condição. Primeiramente eu tenho que ler esse número, né? Tem que importar aqui a nossa classe scanner. Scanner igual a new scanner.
Pronto. Vou ler esse número aqui, sc.nextInt. E aqui, qual a minha condição? Eu quero que ele imprima esse texto aqui, digite o número inteiro e leia esse número enquanto o meu número for diferente de zero. Vou colocar aqui a condição enquanto o número for diferente de zero. Ou seja, quando ele digitar zero, o programa vai ser executado. Então, vamos fazer aqui o teste. Então, imprimir um, imprimir dois, imprimir três, imprimir quatro, imprimir cinco. E aqui posso ficar até amanhã. Enquanto eu não digitar zero, o programa não vai ser finalizado. Agora, se eu digitar zero, o programa é finalizado. Então, essa é a diferença do while, tá? A diferença do while para o while. O while ele vai testar uma condição. Se essa condição for verdadeira, ele vai ser executado. Se for falso, ele não vai ser executado. E essa condição é testada no começo, né? O do while, ele vai, primeiramente, repetir um determinado bloco de código para depois testar a condição. Então, por exemplo, eu falei que o do while garante que o programa rode pelo menos uma vez, mesmo que a condição seja falsa. Então, se eu digitar aqui zero, já finaliza o programa. Porém, ele rodou lá o nosso bloco de código, beleza? Então, esse é o grande caso de uso do while, quando a gente quer executar pelo menos uma vez o nosso programa, mesmo que a condição possa ser falsa. Agora vamos falar aqui do nosso for, tá? Então, o for, ele, como eu falei, ele tem um início e uma origem. Então, usamos o for quando sabemos de onde queremos partir até onde vamos finalizar o nosso loop, tá? Então, no nosso for, a gente tem uma inicialização. A gente tem uma condição a ser testada. Opa. A gente tem uma condição que vamos testar no meio. E por último, nós temos um incremento. Estou digitando tudo errado. No final, nós temos um incremento ou também podemos decrementar um determinado valor. Então, essa inicialização ela vai ser inicializada apenas uma vez, que vai ser no começo. Essa condição ela vai ser testada a cada interação do loop e esse incremento vai ser executado ao final de cada iteração. Então, essa é a estrutura básica. Aqui no nosso for, a gente tem a nossa inicialização, vou colocar in, nós temos a nossa condição e no final aqui nós temos o incremento ou o nosso decremento, tá? E aqui dentro nós temos o nosso bloco de código. Então, vamos fazer aqui um exemplo. Então, vou criar uma variável aqui dentro i igual a zero. Então, perceba que nós criamos uma variável i e inicializamos ela como zero. Agora, eu quero que uma condição aqui seja testada a cada iteração, que é o quê? I ser menor ou igual a 5, beleza? E eu quero incrementar aqui o i mais ao final de cada iteração. E aqui dentro do nosso bloco de código, o que é que vamos fazer? Vamos imprimir o i. Ver o que isso acontece. Então perceba que ele imprimiu aqui de zero a 5. Então ele inicializou em zero, tá? Então é só é feito a primeira iteração, essa inicialização. Testei a nossa condição e incrementei um valor. Então primeiramente o valor vai ser zero. E aí ele vai testar 0 é menor ou igual a 5? É. E aqui ele é executado bloco de código. Beleza. Foi executado esse bloco de código, imprimiu zero, ele vai voltar para cá e vai incrementar uma unidade no nosso i, que vale zero. E aí agora o i vai valer 1. E aqui ele vai testar a condição. 1 é menor ou igual a 5? É. E aqui ele vai imprimir 1. E ao final da iteração, ele vem aqui e incrementa uma unidade no nosso i, que agora vale 1. E aqui ele vai testar novamente a condição. E passou a valer C2 agora, né? 2 é menor ou igual a 5? É. Então ele vai imprimir 2 e vai incrementar uma unidade no nosso i, que vale 2. E aqui o i vai valer 3. E assim vai seguindo o bloco até chegar aqui o i vale 6 e essa condição ser falsa e o nosso programa ser finalizado. Beleza? Então quando você quer fazer execuções de repetições fixas, o for é o mais adequado. Quando você quer ter contadores ou processar arrays, por exemplo, três palavrinhas que precisamos aprender a usar, que é o break, o continue e o return. Então, o break ele vai interromper totalmente o loop. Então, por exemplo, eu mudei aqui a nossa variável i para ser para valer 1. E vou verificar aqui se o i vai ser igual a 5. Se for, eu vou dar um break. E aí, vamos executar aqui o nosso programa.
E aí ele só foi até 4 porque ele parou o nosso programa aqui, né? Quando o i valeu 5 e não imprimiu o nosso i. Mas a gente pode colocar aqui no começo para vermos o 5 sendo imprimido. Então, já que ele imprimiu 5, veio nessa condição aqui, i igual a 5, né? E quando valeu 5 aqui, bateu nessa condição aqui e foi verdadeira, e aí ele parou o nosso programa, mesmo que o 5 aqui seja menor ou igual a 10. Agora vamos para o continue. Então, o continue ele vai pular a iteração atual e vai partir para a próxima. Então, como assim? Vamos fazer aqui, por exemplo, uma verificação. If i igual a, vai igual a 3, eu quero que ele dê um continue. Aí ele vai pular o i igual a 3. E aqui vou imprimir o i. Vamos rodar aqui nosso programa. Veja que ele imprimiu 1, 2. Ao invés do 3, ele imprimiu 4. Porque quando ele bateu nessa condição aqui e deu true e vale 3, ele deu continue, que aí ele pulou para a próxima iteração. Ou seja, ele ignorou o 3 e pulou para a próxima iteração. Ou seja, ele voltou aqui para o i, né? Ele voltou aqui, incrementou o i em uma unidade e o i passou a valer 4. Agora vamos falar sobre o return. O return ele vai interromper tudo, tá? Ele vai sair do nosso método atual e vai interromper tudo, inclusive o nosso loop aqui. Então, por exemplo, quando a gente verifica aqui se o i é igual a 5 novamente, a gente dá um return, é que a gente pode imprimir, por exemplo, o i, e aqui no final a gente imprime fim do programa. Então, vamos rodar aqui. Veja que ele imprimiu de 1 a 4, porque quando o i valeu 5, ele saiu do método e não veio para a próxima iteração. E aqui o nosso system.out.println fim do programa não foi nem impresso aqui na nossa tela. Por quê? No método void, como nós estamos aqui dentro do nosso método main, o return, como eu falei, ele vai sair do método. Então, quando eu dou um return, ele termina imediatamente o nosso código aqui, né, nosso programa, e sai do método. Ou seja, ele bateu aqui, tá? Ele imprimiu aqui o i até 4, né? Quando chegou no 5, ele nem imprimiu 5, nem imprimiu o nosso fim do programa. Ele saiu do método main e o programa foi executado. Por isso que o nossa mensagem aqui no fim do programa não foi executado. Agora vamos falar sobre algo comum em loops, que são os loops dentro de loops, que aí chamamos de loops aninhados. Então tem um loop dentro de outro loop, e esse loop aqui ele vai ser executado completamente a cada iteração do nosso loop externo. Então, por exemplo, a gente tem aqui um loop em que tem uma variável aí que começa com 1 é menor ou igual a 3 e vou incrementar um valor a cada iteração. Opa, é 0. E aqui eu vou criar outro loop. Int j igual a 0 e menor ou igual a 3 também, né? E eu também vou incrementar uma unidade. E aqui eu vou simplesmente imprimir os valores de j. Então, i vale, deixa eu dar um printf aqui. I vale %s, j igual a %s aqui também. E aqui vamos passar os nossos argumentos, que é i e j. Vamos rodar aqui o nosso programa. Deixa eu dar um espaçozinho aqui, né? Então aqui, i e j vale 0. Ah, entendi por que j está sempre valendo 0, porque eu estou colocando i mais, né? E aqui é j, meu Deus. Então veja que i vale 0, j vale 0, i vale 0, j vale 1. Ou seja, eu terminei a nossa iteração aqui do nosso for externo, que foi quando o i valeu 0, e executei todas as vezes aqui o nosso for interno. Então, veja aqui que até o j chegar em 3, o i ele vai sempre valer 0. E aí, novamente, ele vai vir aqui i igual a 1, e o j vai contar novamente de 0 a 3, até o j chegar em 3, e aí o i vai passar a ser 2. E aí vai executar novamente o bloco interno. Então isso aqui vai mostrar todas as nossas combinações de i e j, tá? Então aqui é
IJ pode ser 0 e 0, IJ pode ser 0 e 1, pode ser 0 e 2, 0 e 3, 1 e 0, 1 e 1, 1 e 2. Então, todas as combinações de I com J. Porém, cada loop representa uma quantidade de operações de acordo com o número de iterações. Então, um único loop com 100 iterações, ele tem uma complexidade O de N. Isso aqui você não precisa entender não. Mais à frente você vai entender sobre performance de algoritmos. Um loop dentro do loop, então, veja que nosso loop aqui, que tem 100 interações, ele tem uma complexidade 0 de n, O de n. Se eu tenho um loop dentro do loop, um loop que tem 100 iterações dentro de outro loop, nós temos aqui 100 vezes 100. Ou seja, nós temos aqui uma complexidade O de n ao quadrado, porque o loop interno roda cada vez que o loop externo é executado. Então, esse conceito aqui vem da análise de complexidade de algoritmos, que mede o custo do nosso algoritmo em relação ao crescimento dos dados. Então, o nosso programa aqui ele rodou 100 vezes, tá? Então, ele teve aí um custo total de 100 operações. E aqui a gente teve já um custo de 100 vezes 100. E por que que isso é ruim para a performance do nosso algoritmo? Então, quando eu tenho mais iterações, nós temos aqui mais tempo de processamento. E esse tempo de processamento pode congelar o nosso programa e consumir muita memória. Então, como deixar nossos loops mais performáticos? Então, evitar operações desnecessárias dentro do loop. Então, por exemplo, a gente tem aqui um vetor, não precisa entender agora o que é vetor, tá? A gente tem aqui um int vetor de 10 elementos e aqui eu quero percorrer esse vetor. Então, normalmente, o que é que a gente faz? Int i igual a 0 e menor que vetor do length, que é por pegar o tamanho total do vetor, tá? E um i mais mais. E a gente pode imprimir aqui o vetor, o elemento dos vetores na posição i. Então, esse vetor.length ele vai ser recalculado toda vez que o programa, a cada iteração, né? Então, o que é uma boa prática a gente fazer? Então, a gente tem int aqui, int, tamanho do vetor, é o vetor.length. E aqui, a gente, ao invés de usar esse vetor.length, a gente usa o tamanho. Outra boa prática é usar o loop correto, tá? Então, eu expliquei a diferença do for, do while e do do while. Então, quando a gente tem um número certo de repetições, que a gente sabe onde vai começar e onde vai terminar, o mais adequado é o for. Quando a gente não sabe quantas vezes precisamos repetir determinada tarefa, a gente usa o while. E quando precisamos executar pelo menos uma vez o nosso código, mesmo que a condição seja falsa, a gente usa o do while. Há outras estratégias para que possamos deixar os nossos loops mais performáticos, né, que é evitar ao máximo loops aninhados. Ao invés de loops aninhados, vocês aí têm classes, né, e interfaces próprias do Java para isso, para fazer comparações, por exemplo, o hash set. Nós também temos aquelas palavrinhas que eu expliquei, o break, o continue e o return. Então, por exemplo, é interessante você executar o break se uma determinada condição for verdadeira antes que chegue até o final do nosso loop. Então, por exemplo, eu tenho um loop aí que vai de 0 a 100. Só que eu quero saber se esse loop atingiu o número 50. Então, se ele atingir o número 50, eu dou um break e interrompo o loop. Porque a minha condição, eu só quero saber se quando que o i atingiu o número 50. E aí, para ele não contar de 0 a 100, para depois me retornar o valor 50, se ele me retornou o valor 50, a gente chega na condição e dá um break. Pronto, não precisa ir até o final do loop. Agora vamos fazer aqui alguns exercícios para treinarmos o que aprendemos. Então, vamos aqui com o nosso primeiro exercício. Elabora um programa que calcule e mostre a soma de todos os números pares de 0 a 2000 e mostre o resultado final. A primeiro momento parece algo de outro mundo, mas vocês vão ver que é bem simples, tá? Então precisamos o quê? De um loop que vai de 0 a 2000. Precisamos de uma variável contadora para a cada vez que ele chegar no número par, ele atribuir a soma desses números pares ao nosso contador. Então, vamos criar aqui. Então, eu vou criar aqui um int contador, na verdade, vou chamar de soma, vou inicializar ela com 0. Agora vamos entrar aqui no nosso loop. Então, o nosso i, ele vai de 0
Então, para isso que estamos utilizando o loop for, porque a gente sabe o começo e o final do nosso programa, tá? Então, ele sabe, ele vai de 0 até 2000. Então, quando chegar a ser menor ou igual a 2000, tá? É a nossa condição. Então, quando chegar em 2001, o nosso programa é finalizado. E vou implementá-lo em uma unidade, ele de 0 exatamente até 2000. Então, eu vou fazer aqui dentro uma verificação. Como é que a gente verifica se o número é par? Se dividindo por 2, se a gente dividir esse número por 2 e o resto dele, o resto dessa divisão for 0, significa que o número é par. Então, vamos fazer isso. Se o i módulo 2 é igual a 0, então significa que esse número é par. A gente vai fazer o quê? É pegar na nossa variável soma e vai somar esse i. Então, nossa variável soma vale 0. O i aqui vai valer 0 e 0 é um número par, porque se dividirmos 0 por 2, o resto vai ser 0. Então aí não vai mudar nada porque a nossa soma continuará sendo 0. Mas aí quando i chegar a 2, 2 é um número par, então ele vai pegar e reatribuir a nossa soma 2 mais 0, tá? Porque ele vai pegar o nosso valor atual de soma, que é 0, vai somar com o nosso valor atual de i, que é 2, que é um número par, e vai reatribuir a nossa variável soma. Então a nossa variável soma vai valer 2. Quando ele chegar no 4, ele vai ver que o resto da divisão de 4 por 2 é 0, vai somar 4 com 2 e vai reatribuir a nossa variável soma. E aí a nossa variável soma vai passar a ser 6. Então, vamos executar aqui. Na verdade, vamos imprimir aqui a mensagem de todas as somas de números pares de 0 a 2000. Então, soma total é igual a STS. Deixa eu colocar o printf aqui para formatar e chamar aqui a nossa variável soma. Então, veja que a soma total de todos os números pares de 0 a 2000, então nós temos aqui 1.000.000, que é todas as somas totais de números pares que vai de 0 a 2000, beleza? Então é isso, rapaziada. Finalizamos aqui a nossa penúltima aula do nosso curso de Lógica de Programação, né? Falamos aqui sobre a estrutura de repetição e a última aula será sobre vetores. Se você gostou dessa aula, deixa seu like, se inscreva no canal aí para receber mais aulas e comenta aí o que você está achando das aulas, se aprendeu alguma coisa. Se está gostando, deixe recomendações, críticas construtivas, o que vocês quiserem.